Senhor presidente, deputado Heitor Ferrer, senhoras deputadas, senhores deputados, às trabalhadoras, aos trabalhadores, agradeço a cessão do tempo ao deputado Eli. Eu queria dedicar o tempo desse nosso pronunciamento às mulheres em luta hoje, nesse 8 de março. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil tem um estupro a cada 10 minutos. Eu vou repetir isso, porque me parecem dados estarrecedores. Uma mulher é estuprada no Brasil a cada 10 minutos. São 53 mil estupros por ano. E isso, deputados, para quem estuda um pouco de segurança pública, e aqui eu me coloco como estudante dessa seara, nós sabemos que o número de casos registrados é muito inferior ao número de casos acontecidos. Estima-se que 35%, não mais que isso, sejam os casos notificados. Ou seja, nós podemos estar falando que a cultura do estupro, que é fruto da cultura patriarcal, da cultura machista, da cultura que transforma as mulheres e o corpo das mulheres em objeto covarde, porque talvez não haja crime mais covarde do que o crime de natureza sexual, o crime contra a dignidade sexual. Essa cultura, a cultura do estupro, a cultura machista, que busca naturalizar e autorizar que homens, sem o consentimento das mulheres, desfiram violência, transformem esse corpo num corpo violentado, num corpo objeto. 53 mil estupros por ano notificados. Pode haver, inclusive, tantos outros, mas há tantos outros mais não notificados. 35% é essa essa estimativa de notificação. Esse 8 de março, portanto, em que vários temas relativos às violências todas contra as mulheres são mais uma vez colocados na pauta, é necessário lembrar que dos anos 80 até 2013, mais de 106 mil mulheres foram assassinadas. A quase totalidade desses assassinatos, ao contrário dos assassinatos de homens jovens, são assassinatos causados por seus companheiros, namorados, ex-namorados, maridos. Portanto, mais um exemplo da violência patriarcal covarde. Do feminicídio. No ano passado, eu utilizei essa tribuna algumas vezes para denunciar casos de feminicídio. Mulheres que foram assassinadas por seus companheiros, maridos, namorados, ex-namorados, muitas vezes motivados por ciúme. O direito penal, e eu me considero um mero estudante de direito penal, ele também, durante muitos anos no Brasil, ele refletiu a ideologia machista. O artigo 107 do Código Penal, ele definia a extinção de punibilidade, ou seja, quando não é possível punir o agressor, quando ele casava com a agredida. Vejam só, isso havia entre nós até 2010. Ou crimes, como o crime de sedução, crimes como rapto, que era rapto de mulher honesta, que eram, obviamente, tipos penais, né? E aqui me permita um pouco do direito, eram tipos penais de uma ideologia jurídica tacanha, conservadora e machista. Portanto, fruto de uma sociedade que precisa se educar para a igualdade. A violência contra as mulheres talvez seja a face mais perversa, repito, covarde, mas a mais visível dessa desigualdade, dessa assimetria que ainda existe entre homens e mulheres na sociedade contemporânea. O IBGE, há pouco, quando analisava a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, registrou que as mulheres, em média, ganham 77% dos salários dos homens, em média, cumprindo as mesmas funções. As mulheres que estão aqui nos ouvindo sabem do que eu estou falando. Cumprem, às vezes, as mesmas funções,
ou até funções mais qualificadas, com maior complexidade, e ganham menos que os homens pelo fato de serem mulheres. As mulheres casadas cumprem uma média de trabalho maior, porque conjugam várias vezes o trabalho fora de casa e o trabalho em casa, porque a divisão do trabalho doméstico é desigual. A atenção da saúde das mulheres registra cotidianamente mulheres que não têm atendimento quando são vítimas de violência, ou mulheres que não têm atendimento, por exemplo, em relação à sua saúde sexual e reprodutiva. Mamografias, exames de prevenção ao câncer do colo do útero, por exemplo. Portanto, é sobejamente conhecido que nós continuamos a ser um país desigual, patriarcal, machista. Desse ponto de vista, causa enorme indignação termos hoje políticas públicas termos um ataque às políticas públicas e um ataque aos direitos de mulheres. O presidente Dilma, em dezembro de 2014, ela editou, deputado Heitor, a medida provisória 664, que altera a pensão por morte. As pessoas podem imaginar o que a pensão por morte tem a ver com os direitos das mulheres. Tudo. As mulheres jovens, casadas com homens jovens, trabalhadores de setores em que há muitos acidentes do trabalho com morte, por exemplo, na Constituição Civil, perderam o direito à pensão integral. Portanto, a medida provisória de Dilma, a MP 664, atinge diretamente mulheres jovens. Os setores mais terceirizados, pauperizados, precarizados, como, por exemplo, os setores de call center, os setores de serviços, são, sobretudo, preenchidos com vagas femininas. A MP 665, quando ela flexibiliza e quando ela restringe o direito ao seguro-desemprego, ela atingiu, sobretudo, trabalhadoras do sexo feminino. Porque, como diz o IBGE na PNAD, são as mulheres que, na média, ganham menos e que, na média, cumprem funções, sobretudo no setor de serviços, mais precarizadas. O projeto de lei 4330, que passou na Câmara, agora tramita no Senado, e espero que ele não seja aprovado, ele atinge, sobretudo, mulheres trabalhadoras jovens, porque estas, repito, são as que mais ocupam funções precarizadas. Portanto, os ataques aos direitos trabalhistas, os ataques aos direitos sociais e previdenciários, a liberação da terceirização são indiscutivelmente ataques, em especial, às mulheres. É o que a gente chama de... Isso é desigualdade material. Isso é desigualdade política. Isso é também uma desigualdade jurídica quando eu não trato desigualmente aqueles que são desiguais. Nós lembramos das primeiras aulas de banco de faculdade, em que nós conhecemos que a ideia de equidade é reconhecer que há uma desigualdade. E reconhecendo que há uma desigualdade, patrocinar igualdade. Daí a necessidade de políticas específicas e políticas afirmativas. Qual não é a nossa indignação após editar essas medidas provisórias, por exemplo, o presidente Dilma desmonta a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres. Recua numa pasta que tinha o objetivo de desenvolver a articulação interministerial das políticas para mulheres. Com um argumento tacanho de economia de pirro, economia de caixa de fósforo, porque juntar várias secretarias num único ministério não economiza nada. Se quisesse enfrentar, de fato, o problema do déficit
público que o fizesse diminuindo os juros e o comprometimento do orçamento público com o endividamento público, com o pagamento da dívida, mas não desmontar algumas estruturas que, mesmo sendo muito pequenas, cumpriam um papel simbólico relevante. Portanto, vejam, eu falei de violência, eu falei de desigualdade no mundo do trabalho, da previdência, do desmonte das estruturas e das políticas. Mas, mais que isso, as desigualdades de gênero, elas não são sozinhas. Elas se juntam à desigualdade de raça e de classe. Porque os seres humanos, eles não são uma coisa só. O ser humano é mulher, é negra, é trabalhadora, é nordestina. Então, todas essas variáveis, elas se juntam. É por isso que o movimento de mulheres negras também tem a sua pauta. Quando analisamos, por exemplo, o mapa da violência, o homicídio de mulheres negras é sobremaneira maior que o homicídio de mulheres não negras, mulheres brancas. O comportamento, nas últimas 3 décadas, tem demonstrado que, inclusive, no feminicídio, há um recorte racial, por causa dessa complexidade que é a vida social. É impossível separar classe, raça, gênero. São aquilo que a professora Kimberly Crenshaw nos ensina. Há uma interseccionalidade entre raça, classe e gênero. É por isso que, quando analisamos, por exemplo, as mulheres que hoje são encarceradas, são sobretudo mulheres negras, que em geral são encarceradas em razão dos seus maridos, em razão do varejo do tráfico de drogas, e aí há um desmonte também de uma estrutura familiar. 80% das mulheres encarceradas são mães, por exemplo. Portanto, eu me ressinto por demais com algumas vozes que querem rejeitar o feminismo. Se houve algo que o século XX trouxe de mudança, foi o papel político e social da mulher. Há pouco tempo, passaram nos cinemas do Brasil um filme sobre a luta das mulheres pelo voto. As mulheres sequer podiam votar. Antes disso, elas sequer podiam estudar. Na década de 10, o Brasil levava mulheres que queriam ler e escrever ao manicômio, porque eram tratadas como loucas. Assim como a Inquisição tratou mulheres que não se adequavam à moral vigente como bruxas e as levou às fogueiras da Inquisição, séculos depois o Brasil colocou mulheres nos manicômios e coloca hoje as mulheres nos presídios, quando ousam afirmar a sua humanidade e a sua condição de sujeitos do seu tempo histórico. O que é o feminismo, senão a ideia radical de que as mulheres são gente e que, portanto, devem ter direitos iguais no trabalho, na casa, na esfera pública. Estamos em pleno século XXI e o Brasil tem uma subrepresentação feminina nas casas políticas mais vergonhosa que o Oriente Médio. Os parlamentos, por exemplo, de países do norte da África ou do Oriente Médio, aqueles que, por exemplo, como a Tunísia, têm mais mulheres representadas do que, por exemplo, o Brasil. Portanto, um desequilíbrio político evidente. E aí, tramita nessa casa o Plano Estadual de Educação. É impossível falar de educação sem falar de uma educação para a cidadania e para a igualdade, para o respeito à diversidade, de raça, de gênero, de orientação sexual, de cultura. Portanto, alguns setores na sociedade acabaram destacando uma certa expressão que me parece completamente anacrônica, de uma possível ideologia de gênero. Porque tudo que nós pensamos, obviamente, é ideológico. O que nós propugnamos é equidade de gênero. É reconhecer que a cada 11 minutos uma mulher é estuprada no Brasil.
e que, portanto, é necessário educar homens e mulheres para superarem essa desigualdade, essa cultura, e não naturalizarem a violência sexual como hoje ainda se naturaliza. Eu peço, para finalizar, Deputado Rosendo, a mesa vai dar a Vossa Excelência mais 3 minutos para que possa concluir o vosso pronunciamento, e mais se necessário for. Eu lhe agradeço, presidente Heitor Ferrer. E, veja, nós precisamos enfrentar essas desigualdades. E precisamos ter coragem de enfrentar também assuntos tabu. Todos sabem que eu sou de um partido, e nós defendemos, no caso dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, educação sexual, planejamento familiar compartilhado entre homens e mulheres, porque não é possível que os homens dediquem às mulheres exclusivamente a tarefa da educação sexual, acesso a métodos contraceptivos, uma cultura não violenta, e defendemos a descriminalização e a legalização da interrupção da gravidez, do aborto. Porque entendemos, inclusive, que não é na esfera penal que os problemas da educação sexual e reprodutiva, os problemas hoje da ausência de planejamento familiar vão ser resolvidos. É com mais educação sexual, inclusive. Portanto, nós, quando formos debater agora aqui o Plano Estadual de Educação, nós não podemos nos furtar de encarar isso. É preciso colocar, sim, a igualdade de gênero, a equidade de gênero, a educação sexual, o planejamento familiar, o respeito à diversidade, o respeito ao corpo do outro e da outra, em especial do corpo da mulher, para que ele não seja objeto. Como às vezes essa mídia consumista transforma o corpo das mulheres em mecanismos publicitários, utilizando o corpo da mulher numa lógica de hipererotização, para vender cerveja, para vender carro, para vender eletrodoméstico. Portanto, eu queria aqui finalizar o nosso pronunciamento dizendo isso, que no campo dos direitos sexuais e reprodutivos, direitos civis e políticos, direitos econômicos, sociais e culturais, o direito a ser gente. Desse ponto de vista, nosso partido, o PSOL, ele se orgulha de ter no nosso partido uma determinação que as nossas direções sejam paritárias. Como um exemplo, porque o nosso exemplo ele tem que começar em casa. Um exemplo de que a política deve ser exercida de forma paritária, assim como todos os outros campos da vida. E, sem dúvida alguma, nós precisamos superar essa chaga da violência, da exploração, da opressão, que retira a nossa humanidade. Nós não seremos uma humanidade plena se nessa humanidade está construída pela discriminação de raça, de classe, de gênero, de orientação sexual. Portanto, nesse 8 de março, em que lamentavelmente muitas mulheres serão oprimidas e exploradas, serão estupradas, serão vítimas de violência dentro das suas casas, nos seus locais de trabalho, de acesso. Eu queria dedicar homenagem, apoio, solidariedade. É preciso ser muito corajosa para se levantar contra séculos de opressão machista. É preciso ser muito corajosa para se levantar contra uma lógica que queimou mulheres em fogueiras, que internou mulheres em manicômios, que as prende, as aprisiona, no silenciamento, ou então numa mediatização que transforma seus corpos em objeto. Tem que ser muito corajosa para enfrentar uma lógica de opressão estética, opressão política, opressão econômica e opressão social. Tem que ser muito corajosa para enfrentar uma esfera pública que é covarde e, pior ainda, agora fundamentalista e conservadora, que ainda renega o valor da luta das mulheres e do feminismo. Portanto, eu queria render a minha solidariedade, me colocar companheiro
destas companheiras nesse 8 de março e colocar o nosso mandato nessa luta. Hoje nós ingressamos com um projeto de lei singelo, criando a Semana Estadual Maria da Penha, para ser comemorada a partir do 7 de agosto, como uma semana de conscientização contra a violência contra todas as mulheres. E queria também, deputados e deputadas, dizer, nesse momento em que estou aqui falando, as mulheres do MST estão com o governador Camilo Santana e com a vice-governadora Isolda, reclamando terra, água, o fim da cultura do veneno na nossa agricultura. Elas também, as agricultoras, mulheres camponesas, estão dizendo que não querem uma produção do alimento saudável, por isso que estão em apoio ao nosso projeto contra a pulverização aérea e pela produção de alimentos saudáveis. Portanto, eu queria, sobretudo, que esse nosso reclamo chegasse lá, no Palácio da Abolição, onde hoje elas foram recebidas com violência. A violência que aquelas mulheres hoje no Palácio da Abolição sofrendo, quando queriam simplesmente ser ouvidas pelo governador do Estado, talvez seja símbolo de uma violência de gênero que nós ainda devemos, sem dúvida alguma, ter como desafio de superação. Nós não seremos uma humanidade inteira se uma parcela dela vive a dor. Para concluir, deputado. A dor e o sofrimento da injustiça e da opressão. O feminismo é a ideia radical de que as mulheres são gente e têm todos os direitos, como todos os seres humanos. Viva o 8 de março, viva a luta das mulheres!